que nos acompanham. Nosso desejo é para que a graça e a paz que há em Cristo Jesus possa alcançar cada um dos irmãos, cada um dos amigos, cada uma das nossas famílias. É com alegria que iniciamos mais este culto, mais este tempo para o louvor, para a exaltação, para o engrandecimento do nosso Deus, Ele que é digno, Ele que é o único merecedor do melhor que há em mim, do melhor que há em você. Eu quero convidar você para que louve ao Senhor com todo o seu ser nesta noite. Senhor, quero viver para teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei e em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Senhor, quero viver para teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei e em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Ó Senhor Jesus, só Tu és digno, ó Deus, de todo louvor e adoração, ó Pai. Te adorar é o meu prazer, Senhor. Amém. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar,
por tudo o que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação.
Quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor neste momento, a recolocar o seu coração e a sua mente na pessoa de Cristo Jesus e lembrar que Ele te ama e lembrar que Ele, sim, está presente, que a forte mão dEle pode te alcançar a sua vida, alcançar a sua família, alcançar um ente querido, alcançar um enfermo, alcançar quem quer que seja ou o que quer que seja, onde quer que esteja, na condição que seja. E esta forte mão do Senhor é a mão de socorro, é a mão de sustento, é a mão de vitória. Nós vamos cantar um hino, pessoal da técnica aí, o hino 352, aquele clipezinho do Intercessão. Vamos cantar este hino ao Senhor. É um clipezinho, é um hino conhecido do nosso inário, 352. Nós vamos, enquanto cantamos, você vai relembrar de quem é o Senhor e você vai, à luz de quem seja o Senhor, para você pensar em cada aspecto da sua vida e vai colocar a sua vida diante do Senhor, clamando a Ele pelo seu favor, pelo seu socorro, pela sua misericórdia. Se tiver dificuldade, Rita, põe para casa e aqui a gente canta a capela, que é ao vivo, tá bom? Só me avisa aí, por favor. Você também terá este momento para apresentar ao Senhor os seus pedidos de oração, aqueles que você deseja colocar diante dEle. Quer falar como Pedro falou: Senhor, socorre-me. Este é o momento de você falar: Senhor, socorre-me. Eu careço da tua ajuda, eu careço da tua força, eu careço do teu socorro. Talvez você esteja como Pedro, já se afogando, ou talvez você esteja naquele momento de temer aquilo que está por acontecer. Não importa. O Senhor é Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Coloque-se diante do Senhor. Você que está acompanhando de casa, tivemos e temos tido alguns problemas técnicos aqui hoje, nos perdoe. Nós vamos tentar seguir aqui com a transmissão até o final. E você também aí poderá compartilhar conosco seu pedido de oração. Nós estaremos orando pela sua vida. O vídeo. Vamos louvar o Senhor então. Tens na tua vida mil problemas a enfrentar. Tens desconfiança, já perdeste a esperança. Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar.
Muito obrigado, Deus. Queremos clamar ao Senhor por tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos. Colocar neste momento diante do Senhor, em especial, a vida do seu Fernando, pai do nosso irmão Danilo, Senhor. Que o Senhor continue derramando as tuas ricas bênçãos sobre a vida dele, Senhor. Mas que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja soberana, não só sobre a vida dele, mas sobre a vida de todos aqueles que estão enfermos, Senhor. Clamamos também por aqueles que estão desempregados, Senhor, aqueles que perderam seus empregos, Senhor, por causa desta pandemia, Senhor. Abre portas, Senhor. Sabemos que as portas que o Senhor abrir, não há ninguém que possa fechar, Deus. Continua derramando a tua graça sobre a vida do teu povo, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tuas ricas bênçãos. Sabemos que não somos merecedores de nada que venha de ti, mas obrigado por tua fidelidade, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor para conosco. Amor esse demonstrado naquela cruz do Calvário, quando entregaste o Senhor Jesus para morrer por nós, pecadores. Obrigado pela nossa salvação, Senhor. Recebe toda a nossa adoração, Senhor. Todos os nossos pedidos, Senhor. Por favor, Senhor, dá fim a esta pandemia. Dá sabedoria, Senhor, àqueles que estão lutando para fazer uma vacina para esta pandemia, para este Covid, Senhor. Abençoa os nossos governantes, Senhor. Dá sabedoria também a eles neste momento de crise, Senhor. Que os planos deles possam ser planos que te agradem e planos que possam favorecer ao povo brasileiro, Senhor. Obrigado, Senhor. Continua conosco. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bom podermos orar e depender do Senhor em cada uma destas situações. Continuamos seguindo confiados neste Deus maravilhoso. Nós vamos ter agora um momento especial de exposição da palavra do nosso Deus. Vamos ouvir a mensagem bíblica que o Senhor deseja nos transmitir nessa noite através do seu Filho. Eu quero convidar o irmão Eduardo Lemos, e ele será o nosso preletor nesta noite. Aqueles que não conhecem, sempre que é bom e válido esta apresentação. Eduardo e Ana Márcia estão neste relacionamento com nossa igreja há mais de um ano, e tivemos aí várias fases, desde quando nos conhecemos. Eduardo era até mês de julho um seminarista, estava preparando-se para servir ao Senhor. A princípio, na Inglaterra, onde estava estudando, ou na Itália, que é a terra de sua esposa, familiares ali estão, e eles tinham esta ideia, estavam ali no final do curso, na verdade, desde o ano passado, preparados para esta direção. E foi quando chegaram aqui no Guarujá, com algumas questões a resolver, pessoais na cidade, e puderam conhecer nossa igreja. E daquele momento em diante tem surgido esta afinidade muito especial da parte de Deus, entre Eduardo, entre Ana Márcia, entre a igreja, também conosco, uma boa amizade que tem nascido. E temos desde então orado, pedindo ao Senhor a direção dele para a vida de nossa igreja, como sempre fazemos, e também pela vida do Eduardo e Ana Márcia, naquilo que o Senhor iria assim conduzir. E desde o início do ano isso tem amadurecido o entendimento da igreja, de Eduardo vir servir conosco aqui no Ministério Pastoral. E assim foi a sua também, seu entendimento. E agora vindo, não mais de passagem, né, como vinha e ficava aqui um mês e um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas agora, como diz o baiano, veio de Malicuia para a nossa terra, para a nossa cidade. Eles são os culpados deste frio, pois há muito tempo que não fazia um frio desse, então eles trouxeram na bagagem este frio britânico, na verdade não está nem perto disso ainda, né, mas para o guarujaense 15 graus já é um frio daqueles. Mas tem estado conosco já tem aquecido aí os motores para servir ao Senhor aqui conosco. E este final de semestre, tempo de adaptação deles aqui
mudança e na cidade. Também um restante de adaptação com a igreja. E seguimos também dando cada um dos passos para que, para o ano que vem, Deus permitindo, Eduardo possa passar pelo concílio, ordenação, né? Como é o processo na nossa denominação e efetivamente assumir juntamente conosco o ministério aqui da igreja em uma das áreas aqui do ministério pastoral da Igreja Batista do Arujá. Então é uma alegria muito grande apresentar você desta maneira agora, né, de maneira oficial, e já fica também para a igreja continuar orando por isso e também conhecer e dar-se a conhecer, né? Eduardo e Ana Márcia também gostam de café, assim como eu, e certamente alguns momentos estaremos juntos visitando os irmãos, e os irmãos também têm liberdade para convidá-los para que possa conhecer este casal, e esperamos em Deus que aquilo que o Senhor tem direcionado possa ser de instrumento nas mãos do Senhor, para a glória dele, né? No avanço de nossa igreja, na amplitude do ministério pastoral. Já faz tempo que esta igreja passou da condição para um só poder pastorear, e temos essa expectativa de será aí uma mão muito especial da parte de Deus para nos ajudar e abençoar e servir aos irmãos. Esse é o nosso propósito. Pastor só existe para esta finalidade, só para servir você, para abençoar você naquilo que o Senhor permite. Vamos orar então pela vida do nosso irmão, e ele vai então compartilhar a palavra de Deus conosco. Querido Deus, nós te louvamos, obrigado, Senhor, por esse tempo gostoso, onde a tua igreja te adora e te louva. E agora, Senhor, momento quando paramos para ouvir o Senhor falar conosco. Outros momentos já tivemos quando falamos contigo através dos louvores, através da oração, mas agora também te pedimos, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, a tua orientação, os teus conselhos, que são perfeitos e são eternos para as nossas vidas. Abençoa então este tempo usando a vida do teu servo. Tu conhece-o plenamente, aquilo que ele tem preparado. Ó Deus, mas tu és soberano para acrescentar, para diminuir, e ó Deus, para amplificar aquilo que o seu coração tem recebido da tua parte. Que o Senhor agora, através do teu Espírito, possa amplificar, alcançando cada coração, para que, ó Deus amado, olhando e ouvindo a tua palavra, cada um de nós se renda, se dobre e possa conhecer ainda mais o Senhor nesta noite através da tua palavra. Muito obrigado pela vida de Eduardo e Ana Márcia aqui conosco. Usa-os em cada dia, em cada momento, em cada palavra, e que também a igreja seja um instrumento do Senhor para amá-los, acolhê-los, cuidar deles e também, ó Deus, contribuir para que eles, através da igreja, continuem crescendo em tua presença. Abençoa-nos, Pai, nesta hora, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Bom, vocês estão me escutando, né? Então, graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande. Às vezes é tão difícil entender. A gente vê o que Deus faz nas nossas vidas, a gente fica maravilhado. Eu tenho ido para cima e para baixo no começo da semana com o Wagner. Dei conta quão sedentária era a minha vida no seminário. Pastor, tem um ritmo de vida, servir
ovelhas e contato com a igreja, os pastores. Mas isso tem me ensinado a apreciar, descansar. Descansar. Eu acho que estão apreciando os jovens aqui à minha direita. E é apropriado esse tema para hoje. Descansar. Já saio cantando o pneu, agradecido a Deus por tudo que Ele fez, e o fato de estar aqui convosco. Tem me enriquecido na graça. Perspectiva de servir. Perspectiva que se aquece, que se aviva com essa energia de servir do pastor Wagner. Mais do dobro da qualidade dos pastorzões americanos e ingleses nas igrejas que o Senhor me deu o privilégio de participar, de pregar. É impressionante. Mais do dobro da energia. Menos da metade do... Então o tema vem bem a calhar hoje. O título da fala de hoje: acabou, descansou, abençoou. Esse dia em que me apresento para vocês agora como vosso servo, ajudante pastoral, descansar e abençoar de obras concluídas, aquelas obras de Deus que nós vamos falar hoje, é particularmente rico. É um descansar não sem trabalhar, não sem as obras, como frutos da graça de Deus. Alguma coisa que pudéssemos fazer para obtê-la. E nós vamos aprender de Cristo. Nós vamos aprender de Cristo lá atrás na criação. Estava lá. Estava com Deus. Ele era Deus. Ele era a palavra pela qual o mundo veio em existência. Ele foi a palavra que se encarnou para vir ao mundo. Então mantém no pano de fundo o tema dessa igreja este ano, é seguindo os passos do Mestre. Nós vamos passear hoje nos primeiros 3 versos de Gênesis capítulo 2. Se quiserem já ir se posicionando lá. E estes 3 versos, não se surpreendam, os 3 versos mais importantes do relato da criação. Vamos antes pedir orientação de Deus nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em torno da Tua Palavra. Nós queremos te agradecer pelo momento por Senhor, como o Senhor nos lembra que o Senhor quer os nossos corações, quer o Espírito voltado a Ti, não a perfeição técnica, todo o acompanhamento musical. Por isso nós te agradecemos, Senhor, por esse privilégio. E agora, Senhor, esteja conosco. Não nos deixe desviar da verdade na Tua Palavra, porque dela dependemos. Obedecer a Ti. E é no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Antes de ir nesses 3 primeiros versos, vamos recapitular a narrativa da criação. É importante. Quando vocês tiverem mais tempo, vocês leiam de novo o capítulo número 1, que traz esse relato. E vocês vão lembrar que foram 6 dias de criação. Então, no primeiro dia, Deus formou a luz e as trevas. Considerem que os primeiros 3 dias, Deus formou os domínios de existência. Então, o primeiro domínio era da luz e das trevas. Das luz sobre as trevas. No segundo dia, dos fluidos atmosféricos, gasosos e aquosos. E no terceiro,
a terra e a flora. Os 3 dias seguintes espelharam o preenchimento dessa formação. Nós podemos chamar dos dominadores desses domínios. Então, quem eram os dominadores? No 4º dia, as estrelas e o sol, para governar o domínio da luz, criado no 1º dia. No 5º dia, Deus criou os animais que voam no ar, os animais que se deslizam e nadam na água, para ocupar o domínio criado no 2º dia da atmosfera gasosa e aquosa. E no 6º dia, Deus criou os animais e os seres humanos para dominar a flora e a terra e a flora. É fascinante, intrigante o relato da criação. É tão fascinante e intrigante que às vezes a gente se perde nela e passa batido o que ela quer dizer de verdade. Qual é a mensagem mais importante? E tem 3 verdades simples e importantes que nascem disso. A primeira grande verdade da criação fala sobre Deus. Existe um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, que nele existem. Não é uma energia abstrata, não deuses do passado. Vocês sabem que no passado, e até mesmo no presente, se deifica astros ou animais. E a Bíblia, no relato dela, que fala para o passado e fala para o presente, está dizendo: esses astros, esses animais, se vocês estão vendo, fui eu que criei. Essa é a linguagem do Gênesis. Mas é uma linguagem que aborda também as teorias do presente. É uma linguagem eclética, uma narrativa objetiva. Não há poesia, metáfora, analogia, alegoria, metonímia ou qualquer outra figura de linguagem subjetiva. Não é para ser lido de maneira mística. E é muito coerente com o que a Bíblia fala e apresenta a respeito do próprio Deus Trino, do próprio plano de Deus. Nós vemos nos primeiros 2 versículos, Deus Pai designando a criação, o Deus Filho executando ela, era a palavra. O Evangelho de João, já mencionamos antes, a palavra que se fez carne, a mesma que criou o mundo. E o Espírito Santo que pairava sobre tudo. Cada fase e espécie da obra da criação são apreciadas por Deus, que declarou que cada tipo era bom. E, portanto, cada categoria de vida animada não foi criada para morrer. Mesmo porque não havia morte antes do pecado. Nosso mundo não é fruto de um processo probabilístico, indefinido, como tenta convencer a assim chamada teoria da evolução, com a qual a humanidade, a dita culta, inteligente humanidade, se obstina a suprimir a realidade de Deus, para alegar que matéria e energia surgiram do nada. Olha, aqui precisa de muito mais fé para acreditar nisso do que em Deus. Para acreditar que os átomos casuisticamente se organizam no tempo e evoluem bilhões de anos para formarem seres e formarem a consciência e a alma. Aliás, é muito mais difícil acreditar nisso. Então, o Gênesis, o que está dizendo para a gente? Já hoje, quando vemos as pessoas lerem o Gênesis e vierem com todas essas mirabolantes hipóteses, mostra a cegueira, o estado pecaminoso da humanidade, que se recusa de aceitar Deus, que suprime a realidade de Deus.
que não se arrende a Deus, ao Deus Criador, e muito menos o aceitam como Salvador e Senhor. Em vez disso, eles se incham com o fruto do autoconhecimento, do bem e do mal, e convencem a sociedade, assim dita culta, para abraçarem tudo isso. Mas glória a Deus, porque a muitos de nós Ele abriu os olhos para ler uma linguagem simples, que é a linguagem que está lá em Gênesis. Então a primeira grande lição da leitura do primeiro capítulo da Bíblia é: existe um único ser vivo supremo, que é Deus eterno. E o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e de cada categoria de seres vivos, espirituais ou físicos. Só isso nos instiga a nos prostrar diante de Deus para agradecer pela nossa existência. Só isso. Mas tem uma segunda grande verdade na criação, porque ela fala da humanidade para Deus. A humanidade é a coroa, o diamante, a pérola da criação. É o ápice da criação. A única espécie criada à imagem de Deus. E depois, tão importante é que no capítulo 2, a narração faz um zoom in, ele amplia e fala especificamente de como o homem e a mulher foram criados. De toda a imensidão desse universo, 6 bilhões de estrelas, cada uma parte de milhares e milhares de galáxias. Não é para a gente estar fuçando lá fora, mas é para a gente ver quão grande e importante Deus nos fez. Para Ele, para a glória dEle. Só Deus mesmo poderia formar o homem do pó da terra. Nenhuma casuística aglomeração de átomos e moléculas poderia ter dado origem ao nosso corpo. E a retórica de Gênesis 2:18 é muito interessante. Então já no capítulo 2, do verso 18, disse, não é bom, tudo era bom. Esse não é bom é retórico, ele está mostrando um processo de pensamento de Deus. Não é bom o quê? Que o homem seja só. E que era bom, portanto, e precisávamos das mulheres. A mulher foi a companheira que o homem precisava para cumprir o mandato da criação. De preencher e subjugar a terra, exercendo domínio sobre tudo, para a glória de Deus. A humanidade, nos 2 gêneros, do homem e da mulher, nos seus respectivos papéis dados por Deus, criados por Ele para a sua glória, é a única espécie carregando a imagem do próprio Deus, e que foi criada para governar a terra em seu nome. Foi somente depois de ter criado o homem como homem, e a mulher, mulher como mulher, sediados no jardim de Éden, é que Deus falou e exalou, finalmente, é muito bom. Está no último versículo do capítulo 1. Muito bem, então logo de cara nas Escrituras, Deus está nos mostrando os 2 tipos de relacionamentos mais importantes no mundo. O primeiro é o relacionamento de Deus com a humanidade, no estado puro da criação, portadora da imagem de Deus. O segundo é o relacionamento entre o homem e a mulher, chamados a cumprir o mandato da criação para a glória de Deus. A Bíblia usa muito a simbologia do casamento, do homem com a mulher, para espelhar e apontar o profundo relacionamento de Deus para com seu povo, para com aqueles que o seguem, naquele relacionamento de companheirismo e amor conjugal. É profundo entre Deus e o seu povo, entre Cristo e a igreja. Vamos resumir então as 2 primeiras das 3 grandes conclusões que tiramos do relato da criação, que a nossa fala vai se concentrar na terceira. Aliás, tive que dividir em 2 partes. Eu vou deixar vocês com a saliva na boca
para deixar para a próxima vez, talvez daqui 2 domingos, a conclusão. Mas se segurem aí, porque a palavra do Senhor é muito grande, é tremenda, é maravilhosa. Então, a primeira verdade é que existe um único Ser Supremo, que é o Deus Criador e Todo-Poderoso. É importante, quando lemos Gênesis capítulo 1, se tem 3 coisas que você tem que levar para casa, a primeira é essa: existe um Deus único, todo-poderoso. Antes do princípio, no tempo e espaço que conhecemos, não tinha nada, era só Ele. E Ele criou tudo. A segunda grande lição que vimos é que a criação converge em 2 relacionamentos vitais que reforçam um ao outro por meio do símbolo da comunhão matrimonial. O primeiro é a relação de Deus com os homens, criados para serem companheiros, sempre para a glória de Deus, para glorificar Deus. E o segundo, o relacionamento entre o homem e a mulher, que é o espelho do relacionamento de Deus com o seu povo. Muito bem, vamos do aperitivo ao prato principal. Uma terceira verdade, ainda mais fascinante, passa desapercebida para a maioria das pessoas. E nesses 3 versos escondidos entre o relato desses 6 estrondosos dias de criação e aquela ampliação, aquele zoom in, aquele zoom, né? Explicando como, detalhando a criação do homem do pó da terra e a mulher das costelas de Adão. Vamos ler então Gênesis 2, os primeiros 3 versículos. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Não sei se a gente consegue, acho que dá para ler um pouco lá em cima. Vocês provavelmente veem evidenciados em cores diferentes. São 3 versos, mas eles têm muita repetição. Repetição que quer enfatizar alguma coisa para a gente. Então vocês veem 3 verbos sonantes. Acabar. No texto vocês veem como acabado, terminado. E 3 vezes tinha feito. Quer dizer, que você fez é que fez, acabou, feito. O segundo verbo é descansar, usado 2 vezes. E o terceiro é o abençoar, santificar, bendizer. Estamos considerando aqui como sinônimos. Acabou, descansou, abençoou. Vocês já viram de onde vem o título. E os substantivos sonantes, usando esses 3 verbos, aos quais esses 3 verbos se aplicam, é a obra que Deus havia feito, e 7º dia. Todos os 2 mencionados 2 vezes. Muito bem. Sem essas repetições, esses 3 versículos poderiam ser ditos de uma maneira muito simples, sem perder nenhuma informação neles contida, em uma simples frase como essa: Deus concluiu sua obra de criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há, e no 7º dia ele descansou e o santificou. Falei a mesma coisa com menos da metade das palavras. Repetições são usadas para enfatizar algo que se queira realmente transmitir. Por exemplo, se alguém me diz, para com isso, pode ser. Se alguém me diz, para, eu estou machucando, vou fazer alguma coisa, tem alguma coisa perigosa, eu tenho que parar. Chamou a atenção. Um outro exemplo, meu amor, minha paixão, meu coração, amor da minha vida, eu te amo.
Minha linda paixão. Deu para entender, né? Então, repetições transmitem uma mensagem importante. Só perde credibilidade se a pessoa, na sua vida, na sua atitude, não espelha aquilo que está dizendo. Suas palavras, as intenções não estão alinhadas. Ou quando a pessoa é excessivamente brincalhona ou volátil. Mas o nosso Deus não está de brincadeira e é absolutamente constante, é imutável. Sincero, genuíno, fiel, como nós cantamos, pois Ele é a verdade. É por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, é uma coisa maravilhosa, coerente do começo ao fim. Então, Gênesis, esses 3 primeiros versículos do capítulo 2, eles continuam carregando essa linguagem particularmente causal, declarativa, enfática, particularmente no original em hebraico. Deus deseja dizer algo muito, muito importante, que o leitor comum da Bíblia, infelizmente, não percebe, porque se empanturra com o aperitivo da mecânica da criação, todas as teorias, como que veio, como que foi criado, não sei, 6 dias, não é, bilhões de anos. Se empanturra com a mecânica da criação e perde o apetite para o prato principal do texto. Muitos se incham com hipóteses malabaristas, sejam elas místicas ou científicas, e perdem o equilíbrio diante da verdade bíblica. Os 3 verbos chaves aqui falam a respeito de 3 ações importantes de Deus. Primeiro, Ele terminou o seu trabalho de criação. Ele terminou o trabalho de criação. Em segundo lugar, Ele descansou no 7º dia. Em terceiro lugar, Ele abençoou o 7º dia. Acabou, descansou e abençoou. Esses 3 verbos aplicados aos 2 objetos chaves, a criação e o 7º dia, levam à grande terceira verdade. E essa verdade reveste de sentido e propósito as 2 verdades precedentes. Que existe um Deus soberano, único, e que a humanidade foi criada para se relacionar, para a glória de Deus, numa comum união, numa comunhão, que é simbolizada pelo matrimônio. Então hoje nós vamos abordar o primeiro verbo, acabou. Por que você acha que era tão importante que Deus nos transmitisse por meio da sua palavra que a terra, os céus e tudo que neles há foram concluídos? Vocês pararam para pensar? Por que Deus está enfatizando isso? Em primeiro lugar, porque Deus quer nos frisar que existe um e só Deus, bem definido, com um propósito bem definido, num universo bem definido. Gênesis está mostrando que o universo é um e não surgiu do nada. E está dizendo que o universo está num estado, não está num estado evolucionário, indefinido, que vai se evoluir para que sabe que coisa. E que não existe versões paralelas ou multiversos, que é uma desses malabarismos científicos incríveis. Quão criativo é o homem para suprir a realidade de Deus. Nosso universo não está esperando por fases posteriores da chamada criação evolucionária e nem tem versões infinitas de si mesmo, aguardando espasmos aleatórios da atividade celestial ou cósmica. O universo é este, é um. É um, foi feito, está concluído. É isso aqui.
e houve um começo e houve um fim na sua criação, bem definida e executada por um Deus bem definido também na Bíblia. Deus é espírito, a gente não vê, nossa inteligência é limitada, mas ele está bem definido na Bíblia. É por isso que a gente só precisa de fé. Tudo que Deus pede da gente, Ele deu tudo isso, a nossa existência, a vida, é para a gente estar com Ele. O fato que Deus terminou os céus e a terra e tudo que neles existe anuncia a realização divina, para não nos deixar dúvidas de que Deus nos surpreenderia, que Ele pudesse nos surpreender com alguma coisa fora do normal, fora dos elementos da criação, nessa terra ou nos céus. Porque quando a Bíblia fala de céus, ela está falando do céu atmosférico, ela está falando do céu cósmico, interplanetário, se você prefere, e está falando do céu imaterial, aquele céu onde está Deus e os anjos. Tudo isso foi criado, foi bem definido e foi concluído. Todos os seres neste mundo e também os seres espirituais, ou das hostes celestiais, para traduzir mais perto do hebreu. Com Deus dizendo em sua palavra que a obra da criação está acabada, Ele nos está dizendo que o universo é real e definido, realizado por um Deus bem real e bem definido, ainda que espiritual e inescrutável para nós. Está dizendo que Ele é todo poderoso, imutável e eterno, Deus da criação, que Ele já completou. Deus colocou um ponto final na obra da criação para nos apontar para a terceira e a mais importante lição que nós humanos devemos sempre almejar, de acordo com o propósito supremo para o homem. Eu vou deixar vocês pendurados hoje, mas agora nós vamos refletir um momento sobre o supremo propósito que desde a criação se desenrola de maneira consistente por um Deus consistente, como já vimos. Por que era importante o universo, a criação, ter acabado? Porque se a nossa referência não é fixa, o que Deus nos diz na Bíblia passa a ser mutável. Se tem aspectos que não está aqui, que haverão de ser, pode revelar um plano de Deus que nós não vemos. E na verdade o plano de Deus, na história bíblica, a gente enxerga. A gente não vê, não é palpável, mas a gente sabe dessa história. De onde a gente está na linha do tempo? Então, depois do Gênesis, depois da primeira vinda de Cristo, mas antes da segunda vinda de Cristo, a gente vê, a gente consegue enxergar. Aquela história inicial do Gênesis é só a ponta do iceberg, estava só começando. É por isso que a gente consegue ler com mais riqueza, porque nós temos a Bíblia. Muita coisa que eu já falei aqui é uma leitura que a gente consegue com mais facilidade dar propriedade ao Gênesis, porque os profetas, Jesus, os apóstolos, eles enriqueceram esse desenrolar da revelação de Deus para dar essa visibilidade para a gente. Então essa história, que é o plano de Deus, que a gente enxerga, ela começou com nossos primeiros representantes, Adão e Eva, dando as costas para Deus, portanto retirados de sua presença para viver sob a maldição do pecado e da morte. Com o pecado espiralando a ponto de Deus inundar a terra, e com a figura de Noé, um tipo de Cristo, que salvou a sua família. Com Abrão e os patriarcas iniciando a semente do povo escolhido de Deus, salvo da fome por José, por meio de quem Deus formou sua nação no Egito, para ser então, 4 séculos mais tarde, redimida da escravidão por meio de Moisés, como José era um tipo que preanunciava Cristo. Com as leis dadas no Monte Sinai para santificar o povo de Deus, mas a obstinação deste povo o fez vagar no deserto,
para então outro tipo de Cristo, Josué, de novo, atravessando as águas, conduzi-los à terra prometida. Mas o povo de Deus continuaria a não seguir a Deus e assim nunca chegaram a gozar a total posse da terra. Vocês veem que todas essas histórias, a gente se espelha nelas. Com ciclos de repressão e libertação, com as figuras de Cristo, dos juízes, com o povo de Deus sempre caindo e recomeçando da estaca zero, pois insistiam em fazer o que agradava aos seus próprios olhos, ao invés de fazer o que agradava aos olhos de Deus. Com toda a sucessão de reis após a figura de Davi, também um tipo de Cristo, nenhum dos quais jamais conseguiu consagrar totalmente o povo de Deus, deixando-se levar em níveis maiores ou menores pelo pecado e idolatria, não obstante a exortação de tantos profetas. Assim como Isaías, no capítulo 53, no seu livro, descreveu exatamente onde tudo isso estava sendo levado. E estava sendo conduzido a Cristo e a sua cruz. Então, finalmente, com o próprio Cristo, como pré-anunciado em toda a Bíblia, o único Deus feito homem, que viveu uma vida perfeita, morte, ressurreição, ascensão, o único 100% humano, mas com o valor infinito da própria pessoa de Deus, o único que poderia ter pago por nós os nossos pecados, para então finalmente levar a história da Bíblia para a sua reta final dos últimos tempos, que vivemos hoje. E finalmente, ainda nas Sacras Escrituras, nas histórias, esse desenrolar do plano de Deus, vemos Jesus aplicado. Tudo aquilo que Jesus ensinou sendo aplicado pelos apóstolos, pela Escritura, pela vida deles, que nos aponta ao grande momento da consumação final. A gente não tem palpável, mas a gente sabe onde nós vamos chegar. Qual é o momento de glória? Daquilo que deveria ter acontecido desde a criação, se não tivéssemos dado as costas a Deus. Mas a gente não passou no teste. Mas ainda debaixo desse sonoro acabou, que nos mostra um universo e propósito bem definidos, criados por Deus, existe um segundo ponto muito importante sobre essa questão de Deus ter feito e acabado a obra da criação. Vamos ver agora que, ao dizer para nós, hoje, nós, onde nós estamos na linha do tempo bíblico, a obra da criação foi concluída para sempre. Deus nos aponta as últimas palavras de Jesus na cruz. Quais foram? Está acabado. Está consumado. Muitos admitem o Deus da criação. Muitas pessoas, efetivamente, estudam ciência, como eu tive o privilégio de estudar. Eu vi as equações de Einstein. Não quadra, matéria e energia não vêm do nada. Então tem muita gente que admite, ok, teve um Deus que criou, mas ele ficou lá atrás na criação. Eles deixaram ele lá atrás, consubstanciado no universo, em nós mesmos. Aí vocês veem todas a criatividade do homem, onde coloca Deus. Da mesma forma, para muitos, o Cristo, não podendo negar a veracidade histórica do Cristo, o Cristo ficou pendurado na cruz. Está lá. Não vive. Mas em ambos os casos, na criação e na cruz, a Bíblia não diz que Deus está consumado, mas que a sua obra está consumada. A sua obra de criação e a sua obra de redenção. Ambas efetivadas em Cristo, através do qual a criação foi executada e através do qual nós temos salvação. O acabou de Deus em relação à sua obra da criação teria sido suficiente para a humanidade, mas trouxemos sobre nós desgraças, sofrimentos e a morte com o pecado. Por isso, ao invés de
chamados para comer da árvore da vida, que estava lá esperando. Nós fomos expulsos do Éden por causa da nossa ganância em cima do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, do qual muitos e muitos hoje, e nós inclusive, tentados a comer desse fruto, em vez de simplesmente nos arrender a Deus e gozar da sabedoria que Ele nos dá. Deus criou o mundo para dar-nos a existência. A obra da criação está completada. Jesus veio ao mundo para dar-nos a salvação. A obra de redenção está completada. O homem teve que ouvir de Deus um segundo acabou de Cristo na cruz, que colocou o ponto final na obra de criação, que já estava acabada. A obra de criação já estava acabada. Mas na obra de redenção, para efetivar o propósito eterno de Deus, que tem sido o mesmo desde a criação, mas que não poderia ser efetivado após a queda do homem. Nós, no estado de pecado, não poderíamos viver com Deus, não poderíamos estar junto a Deus. A definição de santidade. E por isso a gente precisava da redenção, com está acabado, está consumado, de Cristo na cruz também. Não somos capazes de ir diretamente se beneficiar daquela obra de redenção de Cristo na cruz, daquele sangue derramado ali, sem primeiro reconhecer no fundo do coração o Deus Criador. Sem entender a onipotência no primeiro acabado do universo e aceitar a obra realizada por Deus na criação, não podemos segurar na mão soberana de Deus, que nos criou, que nos salvou e nos sustenta no nosso universo. Só então, se a gente reconhece o universo é um só, criado por um Deus só, e acabou-se a criação do universo, só então podemos abraçar Jesus na cruz e nos revestir com sua justiça e cumprir a sua grande comissão. E refletir então, portanto, ao mundo aquela mão sob seu grande mandamento do amor, enquanto aguardamos o terceiro e último acabado, consumado, que será exclamado na segunda volta de Cristo. Esse acabado, o consumado, que a gente ainda não escutou, vai ser do grande julgamento final. A obra de criação e redenção estão consumadas. Não há obra nenhuma que possamos fazer para participar, nem da criação e nem da redenção. E olha que tem muita gente trabalhando para criar, ou pelo menos na teoria, universos novos. O máximo que nós temos conseguido é um mundo virtual na informática. Somos nós brincando de Deus. Mas da mesma forma, muitos tentam trabalhar para completar a obra que já está acabada. Só precisamos de fé. A obra da redenção. Muitos pensam que podem trabalhar, fazer coisas boas para serem salvos. É a última chamada nesses últimos tempos. É a última consumação. A última consumação, essa que está por vir do grande julgamento, não terá os 6 dias da criação e os 3 anos do ministério de Jesus. Vai vir de repente. Vai vir de repente. A Bíblia já avisou. E daí Cristo vai levar ao fogo aqueles que teimosamente insistem em virar as costas para Deus, para seguirem suas próprias opiniões e desejos. E fará só a sua família cruzar as águas do julgamento para uma gloriosa vida eterna, reinando com Ele. Aleluia. Nosso universo foi criado muito bom, conforme o versículo final de Gênesis 1.
Assim como Deus se agradou do seu Filho e da obra de redenção, como diz Mateus 17,15, por exemplo, 17,5 e 1 Pedro 2,5. Deus se agradou. Claro, Deus fez a criação, se agradou, e no seu Filho Ele se agradou. E na obra da cruz, que Ele aceitou. Se não tivesse, não poderíamos ser salvos. Não faltou nada nessas duas grandes obras, foram concluídas e continuarão nesse estado de conclusão e completude. Então, de volta à primeira pergunta: por que você acha que foi importante para Deus nos transmitir por meio da sua palavra que os céus e as terras e tudo que neles foram criados foram acabados? Foi para nos dizer que Ele é o único e bem definido Deus, com um propósito bem definido para nós no universo bem definido, onde desfrutar um relacionamento de comunhão com Ele, agraciados pelo desdobramento físico da criação e da redenção, o plano de Deus em Cristo Jesus. Meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, vamos aprender de uma vez por todas a apreciar sempre maravilhados a obra da criação de Deus, que por si só é um convite para louvá-lo. Hoje, pela primeira vez, depois que chegamos com minha esposa, a nossa, vamos chamar de quarentena de viagem, pudemos, e depois da chuva, dar um belo passeio na praia. Como é bela a natureza. As pequenas coisas que nos passa batido de apreciar. Mesmo quando estava chovendo esses dias, eu estava gostando muito, do friozinho também. Foi para nos dizer que Ele é o único e bem definido Deus, com um propósito bem definido, num universo bem definido, com um plano bem definido para a gente. Então a gente precisa aprender a apreciar essa criação. Irmãos e irmãs, em Cristo temos muito mais razão e coração para aprender a sempre apreciar agradecidos a obra de Deus. Na criação e na cruz. Aos amigos nos ouvindo que ainda não se deram conta dessas duas grandes verdades que vimos hoje. Vocês estão vivos graças a Deus. Aqui estamos usando a expressão na sua completude. Não é só uma expressão. Vocês estão vivos graças a Deus. Mas a vida na terra é curta. Guardem e assimilem a mensagem do Evangelho na Bíblia como o tesouro mais importante que você poderia ter. Porque assim como aconteceu e prefigurado nos dias de Noé, todas as pessoas que menosprezarem essa mensagem e se recusarem à realidade, à vida do Deus Criador e Redentor, serão lavadas embora no lago de enxofre para dar lugar a um novo céu e nova terra, reservados somente aos genuínos filhos de Deus. Como Noé, só a família de Cristo vai ser salva. E que são aqueles que creem, que seguem a palavra com a própria vida. De novo, uma expressão que nós usamos todo dia, nós vamos lembrar do poder que tem por trás dela. Pelo amor de Deus. A gente usa isso tanto, né? Pelo amor de Deus. Agora, encarecidamente. No pleno e genuíno uso dessa expressão. Venha fazer parte da família de Deus. Por amor dele. Porque é por isso que nós fazemos parte. Porque reconhecemos esse grande Deus que fez o universo, que nos salvou. Não perca tempo. Se você é jovem, você tem o privilégio de começar agora. Quem nos fala é um que andou no deserto por muitos anos. E eu dou graças a Deus.
que Ele abriu meu olho e meu coração. Para que isso possa acontecer, você precisa enxergar e admitir o estado no qual você se encontra, o estado de separação de Deus. Você não está com sede de Deus, você não está curioso, com aquela fome de Bíblia, aquele gozo e regozijo de estar com a igreja. Peça a Deus para fortificar a fé e o coração para servi-lo, para arrepender e depositar. O arrependimento, primeiro, é aquele onde a gente enxerga onde nós estamos posicionados. Nós estamos do lado errado. Nós estamos aquele que é no período de Noé, mas que nunca vai acontecer nada. E quando veio de uma vez só. E tem aquele outro arrependimento, quer dizer, o primeiro arrependimento nos coloca dentro da arca. Mas tem o outro arrependimento de todos os dias. Enquanto nós estivermos nesse mundo, ele foi criado bom, mas entrou o pecado. Nós aqui não mencionamos Gênesis 3 em diante, mas nós precisamos voltar e nos sujeitar a Deus. Pedir para Ele perdão. E todo o tropeço que nós fazemos. E olha que nós fazemos muitos todos os dias. Não se acanhe. Entregue sua vida ao Senhor. Entregue o teu caminho a Ele. Confia nele. E o mais Ele fará. O Salmo 37. Nosso Deus, que é Pai para aqueles que acreditam nele e o seguem, é Criador que fez e sustenta todas as coisas do universo. Nas pessoas dos Deus, Ele criou na pessoa do Deus Filho e nos deixou hoje a pessoa do Espírito Santo, é Deus. O mesmo que pairava sobre as águas, sobre as tênues, hoje paira no coração daqueles que abraçam a verdade de Deus e que nos preenche. E com a redenção em Cristo Jesus, nós temos o primogênito, aquele que foi adiante de nós e mostrou a estrada e nos ensinou. Como esse ensinamento do começo, na criação, que Ele terminou, que hoje Ele nos está ensinando. O propósito de tal consumação, o propósito da criação. E como laureados, embaixadores, graças a Cristo, do Senhor na terra, reinaremos efetivamente na terra com Ele, como era para ser desde o início, quando viramos as costas. E foi preciso que Deus descesse até nós, fazendo-se como nós, para que pudéssemos entendê-lo e segui-lo. Hoje é o dia para entender e segui-lo. Como diz Pedro no final da sua segunda carta, que possamos todos crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor Redentor, Salvador nosso e Pai amado e querido, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, escutando a Tua palavra e sentindo a Tua presença com a Tua igreja. Pedimos ao Senhor que nos faça permanecer na Tua palavra, espelhar-te nas nossas casas, para com os nossos vários círculos de amizades e contatos, espelhar a plena consciência da nossa existência neste mundo, sob a Tua suprema e divina e única presença como nosso Deus. Ajuda-nos a nunca esquecermos desta realidade, através da consciência que temos de todas as coisas que vemos no mundo que o Senhor criou
a começar pelo dom da própria vida em nós. Aquebrante o nosso orgulho, para que possamos te reconhecer sempre como o único e grande Deus do universo. Queremos ainda agradecer e pedir que nos mantenha viva a chama da consciência do supremo relacionamento de amor com o Senhor. A partir da figura do homem e da mulher, conforme o Senhor criou a sua imagem ao Senhor, na figura do companheirismo para aquela obra de administrar a terra no nome e para a glória do Senhor. Mantenha em nós viva a consciência do papel do homem, da mulher e da santa beleza no relacionamento conjugal, com a qual o Senhor descreve e exprime aquele mútuo amor com a sua igreja. Aquebrante os nossos corações duros que até agora não quiseram se entregar ao seu amor, Senhor, preferindo gozar uma vida breve, afogada em desejos egocêntricos. Faça com que possamos conhecer a suprema glória e majestade do Senhor. E por fim, Deus amado, queremos agradecer pelo cumprimento das suas obras na criação e na redenção. Obrigado pelo privilégio de poder olhar para trás e entender o desenrolar de seu propósito e o testemunho e ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos que o Senhor nos deixou na sua palavra, a Bíblia. Ajude-nos a tê-los sempre presentes, todos os dias das nossas vidas, dando-nos constância e consistência para ler a sua palavra e nos prostrar em oração, a Ti submetendo-nos ao Teu Santo Espírito, para nos dar humildade para entendê-la conforme o Senhor escreveu e não conforme o nosso próprio entendimento. Obrigado pelas Tuas obras de criação e redenção. Obrigado, porque estão acabadas. Estão aí como dádivas Tua para nós, estão aí para nos revelar o Senhor como nosso Deus e Salvador, perfeitamente identificado, dando-nos um universo de uma salvação perfeitamente estabelecidos, com um propósito perfeitamente delineado. Fortifica a nossa fé. Senhor Deus, Pai nosso, que estás nos céus, faça com que possamos sempre santificar o Teu nome e fazer vir o Teu reino, fazendo a Tua vontade, assim na terra como nos céus, confiando no pão nosso de cada dia que o Senhor nos provê e confiando na graça que o Senhor nos dá para perdoar quem nos ofende, assim como o Senhor nos perdoa, e confiando na Tua proteção contra as tentações, liberando-nos da escravidão, do mal que nos desvia da vida longe de Ti. O Teu poder, o universo, o reino e a igreja nas quais queremos estar, fazer parte, Te amar e Te louvar. E no nome de Jesus nós Te agradecemos e Te pedimos. Amém. Glórias a Deus, nós bendizemos ao Senhor por esse tempo e pela palavra que ouvimos e certamente continuará a ser ouvida e tratada correntemente durante esses dias, que você não deixe com que ela se perca apenas nesta noite, mas que você siga meditando nisso para a glória de Deus. Louvamos a Deus pela vida do irmão Eduardo, que o Senhor possa abençoá-lo ricamente. Estamos seguindo para o final da nossa celebração de hoje. Nós teremos um encerramento com um pós-lúdio cantado, uma apresentação final, e é a apresentação dos alunos do nosso curso de música. Nós temos, desde o início do ano, uma oficina de música aqui em nossa igreja, nos sábados, algumas modalidades. Nós temos alunos em algumas modalidades, teclado, violão e bateria, porém há a possibilidade de termos também instrumentos de sopro, enfim, à medida que tenhamos alunos. Valor simbólico, pois é um projeto, mais um projeto social de nossa igreja, e mesmo tendo
uma breve interrupção presencial por conta da pandemia, até o momento em que a igreja pôde retomar com suas atividades, o curso conseguiu permanecer. O professor Maxwell, um irmão amado, que tem servido a nossa igreja nesta área, ele continuou dando assistência aos alunos, mesmo de maneira virtual. E os alunos, maioria crianças, né, estão seguindo. Ainda temos vagas, ainda temos possibilidades de inscrições. Se você deseja ou conhece alguém que gostaria de fazer uma aula de música, violão, ou teclado, ou bateria, essas que já temos ou outras, entre em contato, certamente você ou quem você aí gostaria de apresentar pode ser abençoado, né, por este projeto social em nossa igreja. Por serem apenas alunos, que você aí tem aquela paciência nos ouvidos. Foi a primeira apresentação deles, ou a primeira vez que tocaram juntos, e eles gravaram esse vídeo, e como ainda estamos nesse retorno gradual, eu disse ao professor que desta vez passava, nós íamos apresentar o vídeo, mas na próxima, Deus permitindo, os alunos estarão aqui para apresentar ao vivo. O professor falou: rapaz, se eles já ficaram nervosos aqui, apenas em gravar, imagine ao vivo, né? São alunos e tal, então que você aí possa ouvir com este ouvido de que são alunos que o Senhor tem aí dado a devida evolução. Enquanto a gente ouve e participa, ouvindo, assistindo esta apresentação, você que aqui está poderá participar também, dedicando ao Senhor os seus dízimos, as suas ofertas. Ao final da apresentação, vamos colocar também na tela, aí na nossa transmissão, os dados bancários da igreja, para que os irmãos, mesmo remotamente, possam enviar as suas ofertas e continuar participando da vida da igreja, também na devolução aí das suas contribuições, para que consigamos avançar. Quero agradecer muito aos irmãos e a Deus, pois neste período, mesmo essa dificuldade toda, inclusive econômica de muitas famílias, mas o Senhor tem sustentado nossa igreja, temos, graças a Deus, cumprido com todos os compromissos, e até mesmo temos percebido um aumento nas contribuições. Então isso é maravilhoso, uma palavra de gratidão ao nosso Deus, e também a cada um dos irmãos que tem aí, por amor ao Senhor e à obra, participado ativamente deste ministério, contribuindo aí com as suas ofertas. Deus abençoe, que o Senhor conceda uma excelente semana para cada um de vocês. Você que está em casa pode dar um abraço quem está aí do sofá, no seu lado, e você que está aqui pode dar uma olhadinha. A gente não pode se abraçar ainda, mas você pode dar uma olhadinha para o lado, dar aquele oizinho com os olhos, um sorriso com os olhos, e assim nos saudando, encerrando o culto com esta apresentação. Deus abençoe, uma ótima semana em nome de Jesus.